Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante. Vamos agradecer a Ele por essa oportunidade que nos está oferecendo para estudarmos um pouco mais de suas lições, transmitidas até nós por meio do nosso querido irmão Humberto de Campos e do médium Francisco Cândido Xavier. Que a sua paz, Mestre Divino, esteja em nossos corações. Que possamos ser receptivos a essa mensagem que vem do alto, para renovarmos nossos corações, para que aprendamos a ser melhores do que somos atualmente e que possamos aprender a viver em paz uns com os outros, em harmonia. Que a sua paz, o seu amor, a sua luz estejam presentes em nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos continuar o estudo do livro No Roteiro de Jesus, Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos. Então, nós estamos hoje no capítulo 26 do livro, e tem como título Retirou-se ele só. Ele se referindo a Jesus, né? Então, é um capítulo um pouco diferente, que mostra meditações de Jesus sobre a sua missão. Então, nos conta Humberto de Campos. Quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão, na manhã rutilante, refletia amorosamente consigo mesmo. Ensinara as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia, as lições básicas, né? Que o seguiam naquele instante divino. Todos permaneciam agora cientes do amor que devia espraiar-se sobre as noções da lei antiga. A lei antiga, né? Está lá no Antigo Testamento, tem muito mais a ver com olho por olho, dente por dente, com justiça, né? Fez o mal, recebe. E Jesus fala do amor que deve espraiar-se, deve espalhar-se por cima da lei antiga. Que não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados, aquelas pessoas estavam informadas. Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai. Dilataria os esclarecimentos do amor universal. Conduziria a alma do povo para o grande entendimento. Decifraria para os olhos dos homens os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem com o espírito. Quantas pequenas lutas em vão, quantos atritos desnecessários. A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos prepostos de Tibério, que a visitavam, aplaudia delirantemente. Todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchava os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Se aparecia algum enviado do Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, né? Nas cidades que marginavam o lago, louvava o povo a lei antiga e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse as costas para que a opinião geral ferisse a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Ó, sim, pensava. Todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Então, Jesus falava, pensava, né, o quanto que ele poderia ainda levar de conhecimentos ao povo, né? Mas quantas vezes as pessoas lutavam, né? Tinham atritos totalmente desnecessários. Então, às vezes, quando chegava alguém
que fala, né, os prepostos de Tibério. Tibério era o imperador romano. Então, se chegasse alguém em nome do imperador, as pessoas aplaudiam, mas a pessoa virava as costas, eles xingavam, né, falavam mal, cheio de ódio e divergências. Se alguém, né, do tribunal lá judeu em Jerusalém também aparecia, as pessoas na frente, né, pela frente, elas faziam reverências, falavam bem, mas bastava ele virar para trás que as pessoas falavam mal, criticavam, etc. Né? Então, ele estava um pouco assim, ele percebia que as pessoas, no fundo, não queriam mudar. E ele pensa, né? Todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. É aprendermos a amarmos uns aos outros e estabelecermos entre nós uma fraternidade. Esse é o problema do mundo principal, né? O problema de convivência entre nós. Nós avançamos muito nas questões tecnológicas e elas são importantes, né, para o nosso conforto, para o nosso desenvolvimento, para a nossa sobrevivência, enfim. Mas se a gente não aprende a conviver uns com os outros, se irmãos não aprendem a conviver com irmãos, né, dentro de casa, com os vizinhos, no trabalho, comunidades convivendo umas com as outras, países aprenderem a conviver uns com os outros, tudo isso pode se voltar contra o próprio homem. A tecnologia, que serve para construir estradas, para ligar as pessoas através das telecomunicações, etc., podem ser voltadas para a destruição do próprio homem. Então, enquanto a gente não resolver esse problema de convivência, de aprender a amarmos, né, respeitarmos, aceitarmos uns aos outros, o nosso problema maior ainda persiste, vai continuar persistindo na Terra. Né? E aí continua falando Humberto de Campos, narrando. Sorveu o ar puro e contemplou as árvores frondosas. A Galileia deve ser até hoje, mas naquela época, então, devia ser muito bonita, né? Uma região muito verde, ao contrário do resto, né, da Judéia, que era uma região mais seca. Né? Ali a Galileia era muito verde, tinha aquele lago maravilhoso. Né? Então, ele sorveu o ar puro, contemplou as árvores frondosas, onde as aves situavam seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria na manhã clara e suave. E em derredor das águas deslumbrantes, iluminadas, erguiam vozes de mulheres e crianças que cantavam nas chácaras, embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Olha que espetáculo, né? Parece que a gente está vendo, ele sentindo, né, aquele aroma, né, sorvendo aquele ar e vendo os pescadores ao longe, felizes, né, as mulheres cantando com as crianças na sua chácara, as árvores frondosas, os pássaros. Né? Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava meditando. Por que tamanha cegueira espiritual dos seres humanos? Não viam, porventura, a condição paradisíaca do mundo? Por que se furtavam ao concerto de graças da manhã? Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão que se evolava de todas as coisas? Então, a mesma coisa a gente pode dizer hoje. Jesus, se estivesse entre nós, se estivesse aqui na nossa região noroeste, né? De manhã a gente vinha os pássaros, como tem pássaros lindos aqui, né? Como tem árvores frondosas, não é verdade? Como tem flores, maravilhas, né? As araras também aparecem, às vezes os tucanos, canários, né? E a gente vê as pessoas acordando cedo, indo para o trabalho, né? Felizes em geral, né? Umas encontrando com as outras. Que beleza que é o mundo que a gente vive e que a gente não dá valor. A verdade é essa, né? E aí ele pensando, né? Jesus pensando, toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Precisava de amor no sentido de que precisava aprender a amar, porque a gente pode receber todo o amor do mundo,
Mas se a gente não aprender a amar, a gente vai continuar ingrato, rebelde, e não vai conseguir enxergar as maravilhas que nos cercam aqui na Terra, né? Então, Jesus, pensando ainda, iria ensiná-la, a multidão, né, a conferir cada situação no justo valor. Quem era César, senão um trabalhador da providência, sujeito às vicissitudes terrestres como outro homem qualquer? Quer dizer, ele olhava César não como o imperador, o tirano, mas como um homem comum, né, que estava ali sujeito, né, às vicissitudes de todo homem, também que ia desencarnar, estava sujeito a doenças, e por mais poder que ele tinha, tudo aquilo era transitório. E é assim que a gente tem que aprender a olhar as pessoas, né? Ah, fulano de tal, tem poder, tem, né? Então, não, são seres humanos como nós, em aprendizado, muitas vezes levando tarefas difíceis consigo, né? E que precisam das nossas preces, não das nossas maldições. Não mereceria compreensão fraternal o imperador dos romanos, responsável por milhões de criaturas? Olha o que Jesus pensa dele. Não mereceria compreensão fraternal, né? Porque era um homem que era responsável por milhões de pessoas. E como Jesus, né, estava pensando, era apenas um homem. Muitos o consideravam um Deus, muitos consideravam, não importa, era um ser humano. E assim somos todos nós, né? Algemado às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo por isso mesmo mais compaixão? Quer dizer, vivemos naquele mundo de superfície, né? De bajulação, de obrigações sociais. Nesse mundo é um mundo difícil até hoje, imagina naquela época, né? Não seria por isso mesmo digno de maior compaixão? Mas as pessoas não. Lá os judeus falavam, não, aquele é o invasor, é o inimigo, né? Então, assim a gente tem a visão até hoje. Não eram judeus daquela época. Nós temos essa visão. Em relação aos nossos governantes, a governantes de outros países, né? São só irmãos nossos, em situações de comando, de responsabilidade, e que muitas vezes erram, onde nós talvez erraríamos até mais se estivéssemos naquela situação. E os chefes do Sinédrio, né, do Tribunal Judaico, não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça? Quer dizer, eles tinham, Jesus também tinha misericórdia, né, dos sacerdotes, dos ministros lá, né, do Sinédrio. Poderiam, acaso, raciocinar sensatamente se permaneciam fascinados pelo autoritarismo do mundo? Será que eles conseguiriam raciocinar, já que eles estavam fascinados pela autoridade, né, pela imposição que eles tinham e que a tradição dava a eles, e nós estivéssemos nessa situação? Poderiam, acaso, raciocinar? Bom, refletia o mestre, como seria infeliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte, né? Acha o imperador, se achasse que era eterno, a morte viria pouco tempo depois, né? A gente sabe. Como seria desventurado o sumo sacerdote que supunha poder substituir o próprio Deus? Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraterno. Tomado de confiante expectativa, voltou-se o mestre para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos. Então, Jesus, cercado da multidão, virou-se para o povo e esperou que eles falassem o que desejavam, né? E a multidão aproximou-se dele mais intensamente. Alguns apóstolos caminhavam à frente, em animada conversação. Rabi, exclamou o patriarca Matã, morador em Cafarnaum, estamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia. Parece conversa de hoje, né? Os romanos são pecadores devassos, em trânsito para o monturo. Estamos fartos. É preciso tomar o poder. Jesus escutou em silêncio,
E antes que pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Jeconias, reclamou asperamente: Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados nos serviços de cada dia. Muitas vezes não temos o necessário para viver como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos e, por esse motivo, andam confortados e bem dispostos. A revolução, clamava Esdras, um judeu de 40 anos, presumíveis, que se acercou desrespeitosamente, como adepto apaixonado, concitando o líder prudente a manifestar-se. Rabi, suplicava um ancião de barbas encanecidas. Conheço os prepostos de César e os infames servidores do tetrarca. O tetrarca era o rei Herodes, né? O tetrarca. Filho do outro Herodes, né? Anterior. Quando Jesus nasceu, tinha um outro Herodes, né? Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privações. Escutava o Senhor profundamente condoído. Verificava com infinita amargura que ninguém desejava o reino de Deus, de que se constituíra portador. Ninguém desejava aquele reino de fraternidade, de amor, de paz. As pessoas queriam conflito, queriam a guerra, queriam a morte, queriam a violência, a vingança. É isso que as pessoas estavam possuindo. Será que nós, hoje em dia, também não temos esse sentimento, né? Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador, atacaram patrícios ilustres. Patrícios são os romanos, né? Que nunca haviam visto de perto. Condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhes pertenciam, acusaram companheiros e criticaram as condições da vida e os elementos atmosféricos. Até, está muito frio, está muito quente, né? A gente tem também esse hábito de reclamar. Por fim, quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens, mulheres e crianças. A pessoa estava ali muito tempo, começou a sentir fome, né? André e Filipe comentaram a situação. Jesus fitou-os de modo significativo e respondeu melancólico: pudera. Há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Em seguida, espraiou o olhar através das centenas de pessoas que acompanhavam e falou, comovidamente: tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender. E tomando de profunda piedade ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães de que dispunha, abençoou-os e multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, muitos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam: agora sim estamos satisfeitos. Contemplou-os o mestre em silêncio, com angustiada tristeza, e depois de alguns minutos entregou o povo aos seus discípulos. E, segundo a narração evangélica, tornou a retirar-se, ele, só, para o monte. Até hoje, Jesus deve chorar nossas condições, né, de revolta, querendo brigar, discutir, quanta coisa que a gente já fez, né, por conta de questões que não nos cabem. Cabe apenas termos compaixão, orarmos por autoridades civis, né, políticas, por autoridades religiosas. Então, a gente deve aprender a orar por essas pessoas, não a maldizer, odiar, porque isso estimula a revolta e é totalmente contrário à proposta do reino de Deus trazida por Jesus. Que essa reflexão possa calar fundo em nós mesmos, que possamos deixar, né, de magoar o Cristo. A gente lembra aqui uma passagem contando a história de Eurípides Barçanufo, um grande
médium e um grande tarefeiro no bem, que morava na cidade de Sacramento, próximo a Uberaba, ali em Minas Gerais. E ele diz, acho que Hilário Silva que nos conta essa história, diz que um dia ele dormiu e se sentiu elevar a alturas muito grandes no plano espiritual, que ele sentiu até medo. Mas eram braços que o levavam, que ele sentia que estavam amparando ele, mas ele nem conseguia enxergar tamanha a elevação daqueles espíritos que estavam levando ele até lá. E ele subiu, subiu, chegou num lugar muito lindo, muito maravilhoso, e viu um homem sentado num banco. E aí ele foi se aproximando. Quando ele chegou perto, ele percebeu que era o Cristo. E ele começou a chorar muito, muito, né? Não conseguia levantar a voz, os olhos, né? E aos poucos ele se ajoelhou ali, ficou olhando, ficou ali consternado, né? Sem saber o que fazer, porque não se sentia digno de estar na presença do próprio Cristo. Então, diz Hilário Silva que, em determinado momento, ele levanta os olhos e vê que Jesus está chorando. Jesus estava chorando. E aí ele ficou, então, triste, né? Como o mestre chorando? E aí ele se aproxima de Jesus, sim, e ousa falar com o Senhor: Senhor, por que choras? E Jesus, calado, né? Chorando assim, né? Descendo lágrimas, um olhar triste. E ele fala: Senhor, é por aqueles que não te conhecem? E aí Jesus respondeu: não, choro por aqueles que me conhecem, mas não me seguem. E aí lá diz que nesse instante ele sentiu, né, um choque muito grande e voltou ao corpo, banhado em lágrimas. E diz que a partir daquele instante ele se dedicou mais ainda ao amor fraternal, ao bem, à solidariedade, buscando fazer o máximo possível para não deixar que Jesus chorasse por aqueles que o conhecem, mas não o seguem. Que possamos seguir, então, Jesus. Não apenas conhecê-lo, não apenas receber informações, mas seguir. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, nos ilumine. Uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima semana que venha a todos, e que o Senhor nos conduza e nos inspire o tempo todo. Que assim seja.